Vamos dar continuidade à disciplina Terapia Psicoteológica, passo 4, processo interventivo. Trabalhar a situação problema e a pessoa problema. Observe também que Beck coloca, olha, o evento ativador realmente vai gerar uma resposta. Só que nós temos que entender que a resposta não depende só do evento ativador. A resposta também depende dos esquemas mentais que essa pessoa apresenta. Padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de sentimento, padrões cognitivos, ou seja, a pessoa já tem um conjunto de padrões que servirão de filtro para o evento ativador. Então, o evento ativador vai gerar a resposta, mas a resposta não depende só do evento ativador. A resposta também depende do esquema mental que a pessoa possui. Só que Beck ainda coloca, os esquemas mentais, eles são formados por aprendizado ao longo da pessoa. Ou seja, o próprio esquema mental é uma consequência de comportamentos que a pessoa foi apresentando ao longo da sua vida. Acessar os esquemas mentais de uma pessoa é uma tarefa muito difícil, mas não impossível. E a maneira mais fácil de ver isso é identificando o seu pensamento automático ou pensamentos automáticos. Entenda bem, não que o evento ativador vá determinar pensamento automático, o pensamento automático vai determinar resposta. Isso pode acontecer, mas na realidade são os esquemas mentais. E os esquemas mentais, eles se manifestam principalmente através de pensamentos automáticos. São como pequenas pontinhas do iceberg que estão se manifestando acima da linha d'água. O que interessa no iceberg é ver o tamanho dele que está abaixo da linha d'água. Então, quando nós olhamos o gráfico agora, vamos entender que os esquemas mentais são manifestos principalmente através dos diversos pensamentos automáticos. O que vem a ser um pensamento automático? Observe você que está assistindo essa videoaula nesse momento. Enquanto eu estou falando, quantos pensamentos afloram na sua mente? Aflora um pensamento, ele se dilui, logo a seguir outro pensamento, que também se dilui, logo a seguir outro pensamento, que também se dilui, e assim por diante. Em condições normais, quando nós não estamos com a nossa atenção focada, nós temos uma média de 20 pensamentos automáticos por minuto. Eles vão brotando e se diluindo, vindo outro a seguir que também vai se diluindo. Ou seja, esses pensamentos automáticos estão refletindo muito o esquema mental da própria pessoa. Só que abaixo dos chamados pensamentos automáticos, a pessoa possui uma infinidade de crenças condicionais. Ou seja, o seu esquema mental, ele é construído através de diversas crenças condicionais. Essas crenças são constituídas de regras sociais, morais, autorregras, que são regras criadas pela própria pessoa, por atitudes e posturas que a pessoa toma, por expectativas e suposições que a pessoa tem, por crenças e valores, por pré-conceitos e preconceito que a pessoa já tem antecipadamente. Também depende muito dos mecanismos de defesa do ego, que nós vamos chamar de MDE. Também depende das imagens mentais e várias outras coisas podem interferir nas chamadas crenças condicionais. Então entenda, o conjunto de tudo isso é que na realidade vai determinar a reação da pessoa. Só que nós temos acesso a tudo isso através dos pensamentos automáticos que a pessoa manifesta, em princípio através dos pensamentos automáticos. Há outras maneiras de acesso, sim, como nós já abordamos em outro momento do curso. Agora, observe que essas crenças condicionais, elas foram desenvolvidas ao longo dos anos, mas
Abaixo delas existem as chamadas crenças nucleares ou crenças centrais, que a pessoa vai desenvolvendo principalmente nos seus primeiros anos de vida, também nos momentos mais significativos ao longo da sua vida. Essas crenças nucleares, felizmente, a maior parte delas são crenças positivas e que determinam o nosso modo de viver. Mas muitas crenças nucleares são negativas e podem atrapalhar muito a vida da pessoa. Então, as crenças nucleares negativas, Beck deu o nome de tríade negativa, ou os 3Ds. Então, a crença de desamor, de desvalor e de desamparo. Então, a tríade negativa, desamor, desvalor e desamparo, que determinam muito o comportamento da pessoa. Hoje em dia, poderíamos acrescentar também mais um dentro da tríade negativa, chamando de tétrade negativa, que seria o desprazer, quando a pessoa não tem prazer por coisa alguma. O que é importante nós entendermos que os esquemas mentais não são só as crenças nucleares. Os esquemas mentais, de modo geral, eles são formados em função de 3 fatores básicos. Primeiro, os fatores biológicos, ou seja, aquilo relacionado ao próprio organismo da pessoa. E quando nós falamos em fatores biológicos, estamos falando primeiramente na herança filogenética, aquilo que a pessoa já traz de herança dos seus pais, dos seus avós, bisavós e assim por diante. A herança que nós já trazemos geneticamente falando. E, além disso, temos que entender também que outros fatores biológicos podem alterar e muito os esquemas mentais, como, por exemplo, alterações orgânicas, doenças adquiridas ou desenvolvidas ao longo da vida. Tudo isso, de fato, pode modificar muito os esquemas mentais da pessoa. Mas o principal fator determinante dos esquemas mentais não são os biológicos, são os fatores que nós herdamos do nosso ambiente sociocultural, ou seja, fatores sociogenéticos, como, por exemplo, a família, a sociedade, a educação que nós recebemos, crenças. Temos que entender também regras, leis, normas sociais. Observe que esses fatores sociogenéticos nós adquirimos como? Olhe no gráfico lá em cima, onde nós vemos ambiente externo, que vai gerar um evento ativador, que já passa por esquemas mentais, produzindo resposta. A resposta pode ser gerar consequência, e a consequência, na realidade, vai gerar esquemas mentais. Ou seja, os fatores sociogenéticos estão aí dentro do próprio esquema cognitivo. Eles são formados em função do ambiente externo que a pessoa vai sofrendo ao longo da sua vida. E nós não podemos esquecer também dos fatores ontogenéticos. Ontos quer dizer do próprio ser, então fatores gerados pela própria pessoa. Então, as suas experiências pessoais, as suas experiências da infância, principalmente primeira e segunda infância, as suas experiências traumáticas em qualquer momento da sua vida. Temos que destacar hábitos adquiridos, vícios, manias, caguetes e outros mais. Tudo isso vai determinando esse conjunto que nós chamamos de fatores ontogenéticos. Entenda que os fatores ontogenéticos estão diretamente atrelados aos fatores sociogenéticos. Então, em última análise, os fatores sociogenéticos acabam sendo mais importantes que qualquer outro dos fatores. O que interessa é entender que a pessoa vai formando os seus esquemas mentais ao longo da vida. Felizmente, muitos dos esquemas mentais, ou a maioria deles, é extremamente positiva, levam a pessoa a se adaptar ao seu meio ambiente, mas, infelizmente, muitos desses esquemas mentais são extremamente negativos, que é o que nós chamamos de esquemas mentais disfuncionais ou desadaptativos, porque dificultam a adaptação da pessoa ao seu meio ambiente.
Para quem pensa que entender o esquema cognitivista é muito complexo, não é não. Vamos simplificar. Olhe agora o gráfico. Nesse gráfico, nós observamos que o ambiente externo, como também o ambiente interno, ambos podem gerar alguma forma de evento ativador. O evento ativador vai ser filtrado pelos esquemas mentais que a pessoa possui, que são os pensamentos automáticos, crenças condicionais e crenças nucleares. Ora, esse evento ativador, uma vez filtrado pelos esquemas mentais, vai gerar uma resposta ou reação. Essa resposta ou reação terá alguma consequência que nós vamos chamar de reforço, quando reforça a resposta, independente do estímulo ativador não mais existir. E a punição que extingue a resposta, mesmo que o evento ativador continue existindo. O que interessa é entender que o próprio esquema mental em si, ele surge como consequência das respostas que a pessoa vai apresentando ao longo da sua vida. É muito importante compreender bem esse esquema cognitivista, porque a continuação do nosso curso, como nós veremos mais para frente, vai depender muito de entender como os esquemas mentais se formam e, mais do que isso, como nós podemos alterar os esquemas mentais, porque os esquemas mentais são altamente determinantes nas respostas das pessoas e é importante muitas vezes que nós venhamos a alterar como eles atuam para alterar respostas que a pessoa venha a apresentar.